águas continentais, redes de drenagens e bacias hidrográficas. Ainda que as águas continentais representem apenas 2,5% do volume total de água existente no planeta, elas constituem um recurso de inestimável importância econômica e social. Essas águas, encontradas na forma de rios, lagos, aquíferos e geleiras, estão distribuídas em redes ou sistemas de drenagens, que se organizam na forma de bacias hidrográficas. A água dos rios escoam pela superfície terrestre, sempre das partes mais altas para as partes mais baixas do relevo, até encontrar e lançar suas águas em outro rio, lago ou oceano. Quando a rede de drenagem se dirige do continente ao oceano, ela é chamada exorreica. Em grego, exo significa fora. Nesse caso, a água drenada pelos rios da bacia se dirige para o mar. É isso que ocorre com todos os rios brasileiros. Mesmo os rios que correm para o interior, como o Tietê, em São Paulo, que deságua no Rio Paraná, por exemplo, têm como destino final o oceano. Mas se a rede de drenagem, por motivo geográfico ou climático, se dirigir para o interior do continente e não chegar ao mar, ela é chamada endorreica. Em grego, endo significa dentro. Esse é o caso, por exemplo, do rio Volga, o maior rio da Europa, que nasce no norte da Rússia e deságua no Mar Cáspio, isolado na Ásia Central. Outro exemplo desse tipo de drenagem é a do rio Okavango, que se vê na imagem, que nasce no interior de Angola e dispersa suas águas em um grande pântano localizado na borda do deserto do Kalahari, em Botsuana, no sudoeste africano. As características naturais de uma região, como as feições do relevo, a estrutura geológica, os tipos de vegetação e as condições climáticas, interferem diretamente na dinâmica de uma bacia hidrográfica. Tipos de regime dos rios. Regime pluvial. As cheias e as vazantes dependem basicamente da quantidade de chuvas, ou seja, as cheias ocorrem na estação chuvosa e as vazantes na estação seca. Regime nival. As cheias ocorrem pelo derretimento de neve. É mais comum em regiões de clima frio, com a ocorrência de neve no inverno e degelo no verão. Regime glacial. As cheias ocorrem pelo derretimento de geleiras, caso comum dos rios localizados em latitudes elevadas, com inverno rigoroso e verão curto. Regime misto. Os rios recebem tanto águas das chuvas como de derretimento de neve ou geleiras. O rio Amazonas possui regime misto, pois seu curso é abastecido pelas abundantes chuvas que caem na região e também pelo degelo de neve da Cordilheira dos Andes, onde estão localizadas suas nascentes e a de vários de seus afluentes. De acordo com a declividade do relevo, a estrutura geológica, o solo, o clima e a vegetação, podemos ter diferentes fisionomias dos cursos fluviais, sobretudo na largura, na profundidade e na forma dos canais ao longo do rio. Vamos ver alguns exemplos. Canal retilíneo. É comum em regiões em que o relevo apresenta desníveis acentuado e as águas dos rios escoam com maior velocidade sem apresentar grandes desvios. Muitas vezes, esses canais se formam em terrenos com formação rochosa homogênea, que oferece resistência à erosão fluvial. Canal meandrante. Em terrenos planos e com pouca declividade, as águas dos rios escoam com pouca velocidade, o que favorece a formação de leitos com curvas sinuosas e semelhantes entre si, chamadas meandros. Nesse tipo de canal, há grande deposição de sedimentos e formação de bancos de areia em sua margem convexa, onde as águas fluem mais lentamente. Canal anastomosado. Em regiões planas e geralmente úmidas e alagadas, nas quais as águas do rio
não têm energia para transportar os sedimentos mais grossos e pesados. Esses materiais se acumulam no leito e formam ilhas assimétricas e barras arenosas. Com isso, as águas se dividem em múltiplos canais que se ramificam e se cruzam de maneira assimétrica. Canal entrelaçado. Em algumas regiões, em geral, de condições climáticas mais secas, em terrenos com maiores declividades e onde as margens são facilmente erodidas, as águas dos rios transportam grande quantidade de sedimentos que obstruem a corrente e ramificam-na, formando canais entrelaçados. Atividade. Responda nos comentários desse vídeo. Onde se localizam as nascentes do rio Amazonas?